Senhor presidente, Vossa Excelência, ao abrir a sessão do dia de hoje, faz um importante comunicado à Casa, noticiando uma liminar proferida no último sábado pelo ministro Barroso em relação ao mandato de segurança que impetramos vários senadores, senador Lindbergh, líder da minoria, senador Requião, eu, senador Paim, senadora Ângela, enfim, o bloco de minoria nessa Casa. Ingressamos ainda no final do ano passado com um mandado de segurança solicitando que o projeto, os recursos ao projeto 79/2016 fossem acatados. Na iminência do não acatamento desses recursos, foi que entramos com essa ação judicial. Houve uma primeira decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e agora, recentemente, uma segunda decisão, visto que o projeto foi remetido, sim, à sanção presidencial em desacordo com a primeira decisão judicial e foi remetido nos últimos dias do mandato da presidência anterior. Vossa Excelência acaba de ler a decisão final do ministro Barroso, que diz o seguinte, que retorne o projeto ao Senado Federal e que não seja encaminhado novamente para a sanção antes de uma decisão final sobre o mandado de segurança. Tivemos uma reunião importante com o senador Eunício Oliveira, presidente da Casa, no dia de hoje, e que diz exatamente o que Vossa Excelência comunicou, estará aguardando o retorno do projeto e que, a partir daí, senador Paim, as decisões sobre ele serão tomadas pelo plenário do Senado Federal. Isso é que é muito importante, senador Cássio, porque não é um projeto simples, não é um projeto qualquer. Eu vi ontem do senador que foi o relator da matéria, senador Otton, uma série de considerações sobre as quais eu discordo. Agora, eu só quero ter a oportunidade de debater com o nobre relator essa matéria, porque ele afirma categoricamente que não há o repasse de patrimônio público para empresas privadas. Há o repasse, sim. Há o repasse de patrimônio, sim, para empresas privadas. E não há nenhuma contrapartida definida de forma clara, pelo contrário. A contrapartida que o projeto prevê seria o investimento na banda larga. Mas que investimento? Onde o investimento? Não diz. Diz que a Anatel deverá estabelecer isso. Então, veja, o mínimo que essa Casa precisa fazer é debater o projeto, porque, eu repito, em 6 dias ele chegou ao Senado, foi lido na mesa e votado, não obedecendo-se sequer o prazo de apresentação de emendas. Tivemos um dia suprimido. E, é claro, o regimento interno são 5 dias úteis para que os senadores e senadoras possam apresentar emendas ao projeto de lei após a publicação. Se contarmos esse prazo a partir do dia que ele foi lido, mesmo assim, ele não poderia ter sido votado no dia 6. Mesmo assim, não poderia ter sido votado. Mas, enfim, então eu quero aqui apenas com essas palavras comunicar a conversa, a reunião que tivemos com o senador Eunício. Lá estava a senadora Fátima, a senadora Lídice da Mata e senador Requião. Vários outros parlamentares representados também não estiveram porque estavam em outra reunião. Mas isso nos deixa mais tranquilo, porque não é possível, senador Paim, no momento em que o parlamento brasileiro debate uma reforma previdenciária tão danosa aos trabalhadores, que tantos direitos tira, permitir que se aprove um projeto que repassa 100 bilhões de patrimônio público para a iniciativa privada. Então, o caso é sério. Mas, enfim, senhor presidente, eu também venho à tribuna para falar, e não fiz ontem, mas hoje falar a respeito da indicação do presidente da República, que lá não chegou através do voto popular. Portanto, não foi um desejo ou uma vontade popular, de sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. E quero dizer, em primeiro lugar, que não conheço pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Não domino o seu trabalho e a sua militância na área para tecer qualquer tipo de crítica. Portanto, não faço nenhuma análise técnica nesse momento. A única análise que faço, mas que já considero suficiente, é uma análise política, porque, de fato, nós vivemos um momento especial no país. Um momento onde, mais do que nunca, o parlamento precisa se aproximar da sociedade.
onde o Poder Executivo precisa se aproximar da sociedade. E aproximar-se da sociedade através dos bons atos, através das boas medidas. Então, neste momento, indicar o militante partidário para ministro do Supremo não é correto. Não é correto. E quem faz indicação? Exatamente aqueles que tanto criticavam o governo anterior, por conta disso, pelo partidarismo que manifestava em vários momentos, em várias ocasiões. Então, por si só, não é correta essa manifestação. E mais, o ministro Alexandre de Moraes, ele, que já é autor de vários livros, na sua tese de doutorando, apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ou seja, ainda nos anos 2000, o ministro sustentou, vejam os senhores, se sustentou que na indicação ao cargo de ministro do Supremo fossem vedados os que exercem cargos de confiança, abre aspas, durante o mandato do presidente da República em exercício, fecha aspas, para que se evitasse demonstração de gratidão política, entre aspas. Por esse critério, senador Paim, ele não poderia ter sido indicado. Eu acho que se ele levasse a sério o que ele próprio escreveu, ele teria uma profunda gratidão ao ministro Temer, agradeceria a lembrança do seu nome, mas deveria dizer que, por princípio próprio, por uma questão de princípios, ele estava impedido de acatar, porque isso significaria demonstração de gratidão política. E eu repito, isso seria grave em qualquer momento. Imagina, as senhoras e senhores, se fosse a presidenta Dilma, que tivesse indicado José Eduardo Cardoso para o Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa qualificadíssima, uma pessoa que também cumpre todos os requisitos. O que aconteceria com a presidenta Dilma? Será que seria aplaudida pela maioria dessa casa? Seria aplaudida pela maioria do povo brasileiro? Então, precisamos fazer essa comparação. Ela, aliás, exatamente por diversas vezes orientaram ela, ou pelo menos chegaram a ela até para dizer do problema político que isso poderia acontecer. Mas agora parece que não. Agora que parece que o que vale não é o correto, vale o que eles mandam, o que eles determinam. O que era errado antes, agora é certo. E o que é certo agora era errado antes. Então, é lamentável. Eu repito, não conheço o ministro Alexandre de Moraes. O que eu sei dele é que ele é filiado ao partido de Vossa Excelência, que não há nada que deponha em relação à pessoa dele quanto a esse fato, mas o impede, no meu entendimento, sempre e principalmente nesse momento, de acatar. E repito, eu utilizo os argumentos que ele próprio escreveu quando da apresentação da sua tese de doutorado perante a Universidade de São Paulo. Ele próprio apresentou essa tese e está correto está correto. Imagina Vossas Excelências nesse momento em que a Lava Jato está a pleno vapor, no momento em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados concede onde ele faz a sua primeira oitiva, não sei como é que chama, foi ouvido pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro, e claramente deixa claro lá que ou ele é solto ou ele vai dizer tudo o que sabe. Isso está claro, isso foi uma fala que não está explícita, mas implicitamente está mais do que claro. O que disse ontem Eduardo Cunha, quando levantou alguns nomes, inclusive do próprio presidente Michel Temer. Ou vocês me soltam, concede habeas corpus a mim, ou então eu vou falar. Então, nesse momento, a indicação de alguém que somente no dia de ontem se desfiliou de um partido político não é correto. Não é correto não só com a nação, com o povo brasileiro, mas não é correto com a própria democracia. Então, eu apenas lamento esse aspecto. Digo, não quero entrar aqui nas posições que tem o ministro, que nós não podemos querer que o ministro do Supremo tenha somente as nossas posições do ponto de vista jurídico, sobre a maioridade penal, sobre uma série de questões. Não quero chegar nesse mérito, que eu acho que não nos cabe debater isso. Claro que temos que ter conhecimento, até porque nós vamos aprovar ou não o nome do ministro para o Supremo Tribunal Federal. Ao presidente da República cabe a indicação. E eu concluo, ao presidente da República
cabe a indicação. Aos senadores, às senadoras, a essa casa, portanto, cabe a aprovação. Então, eu espero que os senadores, que as senadoras tenham um pouco só de apreço ao processo democrático, de apreço ao estabelecimento de uma boa convivência, porque, do contrário, ficará patente que ele já chegará ao Supremo Tribunal Federal com uma tarefa muito clara e muito objetiva. Aliás, muita gente diz que um senador, colega nosso, cuja gravação de uma fala entre ele e um correligionário seu, disse tudo, absolutamente tudo, o que iria acontecer no país, e a cada dia os fatos mais comprovam a veracidade. Muito obrigada, senhor presidente.